Boa noite a todos. Bem, hoje nós vamos falar um pouco, com um olhar um pouquinho diferente, de um assunto que todos nós temos visitado o tempo todo, que é a relação entre Jesus e o Espiritismo. A participação de Jesus no contexto da doutrina espírita. E aí eu escolhi esse título provocativo, porque é um título, é uma frase memorável de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes era incrível. Qualquer palestra que ele desse, qualquer fala dele, qualquer artigo que ele escrevesse, ou qualquer mensagem que ele desse depois de desencarnado, você sempre tira algumas frases que são emblemáticas. São frases de grande efeito e de grande profundidade. E esta é uma frase muito preciosa no meu entendimento. Então eu acho que ela resume na sua inteireza o objetivo da nossa fala de hoje, da nossa conversa de hoje. Estudar Kardec para viver Jesus. Vejam como ele foi, né? Ele foi esperto na escolha dos verbos, né? Estudar Kardec para viver Jesus. Com a finalidade de viver Jesus. Quer dizer, ele não tem uma palavrinha de graça, né? Começa por aí. Esse é o mestre, né? Em tudo que ele fala se aproveita, até as vírgulas, né? Então, a gente começa com uma pergunta, esse nosso bate-papo aqui. Qual a finalidade do Espiritismo? Para que o Espiritismo? Por que é que Deus mandou o Espiritismo no final do século XIX? Que foi Deus que mandou, né? Aquela quantidade de espíritos se manifestando, fazendo aquele movimento todo, né? Trazendo uma avalanche de conhecimentos novos, mexendo com todos os materialistas, sacudindo a Europa. Isso foi um movimento tremendo, que Deus resolveu, né? Dar um chute no pau da barraca, né? Dava todo mundo muito na zona de conforto e estremeceu, né? Para que tudo isso? Vocês já se perguntaram? Qual o objetivo de Deus nesse momento? Para que serve o Espiritismo? É uma outra maneira de perguntar a mesma coisa, né? Por que o Espiritismo serve para a humanidade? Por que o Espiritismo serve para as nossas vidas? Do mesmo jeito que da outra vez eu perguntei da fé raciocinada, né? Essa é uma resposta bem na ponta da língua, né? Não? A gente chama o Espiritismo de quê? Qual o apelidinho que a gente dá para o Espiritismo? O Consolador. Muito bem, estão afiados. Por quê? Porque é isso que ele é mesmo. A grande maioria das pessoas buscam o Espiritismo por um sofrimento de alma. Às vezes não é nem um sofrimento, mas é uma angústia, é um vazio, uma necessidade de achar respostas para uma série de questionamentos da alma, não é? Isso também é um sofrimento, né? Que traz as pessoas para a doutrina espírita. A grande maioria vem de alguma forma, direto ou indiretamente, trazida por algum desconforto. Então, o Espiritismo é um consolador? A gente sabe que já estudamos isso, né? Todo mundo sabe que é de verdade, isso não é propaganda nova, não. O Espiritismo é mesmo um consolador. Mas então, vamos conversar um pouquinho sobre essa consolação? Então, vamos analisar. Vamos fazer uma comparação. Vamos pensar assim numa carreira de escola, na formação escolar que nós temos. Vamos imaginar aqui no Brasil mesmo, a nossa realidade mais próxima. Vamos comparar a primeira revelação
que foi Moisés, a segunda revelação, que foi Jesus, e a terceira revelação, que é o Espiritismo. Foram revelações, todas elas, sem dúvida nenhuma. O que cada uma veio fazer? A coisa que primeiro surge para nós, o objetivo, a resposta mais direta, é que cada uma dessas revelações veio preparar o terreno para a próxima revelação. Não é? Da mesma forma que o ensino primário, né, o ensino fundamental, prepara a pessoa para o ensino superior, não é? E o ensino superior prepara a pessoa para a pós-graduação, caso ela queira fazer ainda mais essas etapas da formação dela, não é? Se a gente pensar em termos de conhecimento, se a gente pensar em termos de conteúdo, de saber que essas revelações trouxeram, poderíamos fazer essa comparação. Que tal? Nós poderíamos, considerando que o Espiritismo, dessa forma, é o topo da escala, não é? Então, nós poderíamos comparar assim, Moisés seria o ensino fundamental com a humanidade, né? Com toda aquela ideia do Deus único e os 10 mandamentos, ele veio dar toda uma preparação, né? Para que a gente tivesse um pouco mais de maturidade moral para podermos receber o legado que Jesus vinha trazer, não é? Aí Jesus vem e traz o que a gente poderia dizer que é o ensino superior, não é? Jesus já veio e trouxe um conteúdo muito extraordinário de conhecimentos e de exemplos, porque Jesus não só ensinava, mas fazia. Ele próprio era a revelação, né? Então, foi um ensino superior. E nesse sentido, o Espiritismo seria a pós-graduação. E a pós-graduação é mais top do que a graduação, não é? Não é? Aí a gente faz, eu estou fazendo isso como uma provocação, porque existem muitas pessoas, até no próprio movimento espírita, que acham que o Espiritismo está acima na ordem da formação moral da humanidade. O Espiritismo vem trazer um legado maior do que o que foi trazido por Jesus, não é? Então, seria a pós-graduação. Ninguém questiona que a pós-graduação é mais top do que o curso superior, do que a graduação, não é? Tanto que nem todos conseguem ou nem querem fazer porque não tem esse objetivo de dar essa continuidade. Mas então aí, olha, vamos continuar essa nossa análise e vocês já vão entender por que é que eu fiz essa provocação. Olha lá, a gente pode dizer assim, na pós-graduação a gente ensina os fundamentos da matemática. Aprende a fazer conta na pós-graduação? Não, você aprendeu isso no ensino fundamental. Mas você não usa na pós-graduação? Eu vivo puxando a orelha dos meus alunos. Vocês não estão sabendo fazer a regra de 3? Ô, gente, então na pós-graduação não estão fazendo a regra de 3, tem que lembrar. Não é? A base a gente vai aproveitar sempre. O legado da primeira revelação, ela vai estar sempre presente para nós. Não é verdade? Embora na pós-graduação a gente não gaste tempo falando das mesmas coisas, da forma como foi dito no tempo de Moisés, porque nós estamos em outro contexto, em outro momento, em outra etapa do desenvolvimento da humanidade, não é? Mas aí eu digo para vocês, e a pós-graduação, que é o top, ela dá a profissão? Dá? Na formação que nós temos, a pós-graduação é maior que a graduação? Não. Quem dá a profissão? É a graduação. Quem é que forma um médico? É a pós-graduação? Não. É o curso de medicina. Quem forma um advogado? É o curso de direito. Ele pode fazer pós-graduação ou não. Mas o que deu a profissão para ele? A formação para ele.
o curso superior. Será que essa comparação que eu estou fazendo é válida no contexto do Espiritismo? Vamos ver. Continuando essa análise nessa direção. A pós-graduação, então, faz o quê? A pós-graduação normal aumenta o conhecimento do profissional, relembra a faculdade, não relembra? A pós-graduação, para quem tem uma faculdade, é diferente de quem fez a graduação em outra área. Cada um na sua especificidade, relembrando e aperfeiçoando e aprofundando o quê? O que estudou na graduação. Aperfeiçoa o profissional, não aperfeiçoa? Ele vai deixar de ter aquela profissão da graduação dele? Não. Ele vai só ser um profissional com mais recursos, porque o conhecimento vai lhe dar, certo? Aumenta os recursos, então, para a aplicação do que ele aprendeu na graduação e qualifica melhor esse profissional, certo? Podemos dizer isso? Então, dentro desse contexto, vamos tentar responder agora a pergunta de outra maneira. Podemos dizer assim: qual a finalidade do Espiritismo, considerando, né, a realidade histórica em que ele surgiu? Para que é que Deus mandou o Espiritismo? Para que é que serve o Espiritismo? Os espíritos, Kardec perguntou inclusive isso para os espíritos, a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos dar uma dica. Quem mandou o Espiritismo? Deus. Todos aqueles espíritos que se manifestaram em todas as etapas da codificação eram todos enviados por Deus. Certo? Quem pediu? A gente não lembra disso, né? Deus mandou. Mas quem foi que pediu? Foi Jesus. Jesus não pediu? Pediu. Ele pediu 2000 anos antes, ele cantou essa bola. Ele fez essa promessa. Nós temos um momento em que Jesus estava recolhido com os apóstolos e estava preparando os apóstolos para as agruras que iriam vir e todo o processo da crucificação, do julgamento e crucificação dele. E ele estava preparando o terreno para os apóstolos terem condição de enfrentamento daquele sofrimento todo, para que eles pudessem continuar a obra, como de fato fizeram, não é? E nesse contexto, nesses dias em que Jesus estava dando subsídios e conversando com os apóstolos, vocês vão lá em João, o capítulo 14, é uma riqueza. Vão lá no Novo Testamento, de preferência na tradução do Haroldo Dutra Dias, que é espírita, e que fez uma tradução de tal maneira que ele limpou todas aquelas coisas que são colocadas aqueles artifícios que são colocados durante o processo da tradução, com o olhar religioso do tradutor. Então ele fez uma tradução muito limpa, muito direta, muito sem esses acréscimos que foram feitos pelas religiões nas Bíblias que a gente tem, nas traduções que a gente tem. Então a tradução do Haroldo é muito boa. Além disso, ele tem um monte de nota de rodapés, porque ele tem um conhecimento muito grande, e ele então vai contando as contextualizações históricas das situações em que Jesus estava colocado na hora que deu aquela lição ou que contou aquela parábola, e as características de linguagem que se usava na época. O que é que queria dizer aquele verbo? O que é que queria dizer aquela palavra? Porque às vezes a palavra no contexto atual tem um sentido meio esquisito, que nem passar um camelo pelo buraco da agulha, não é? Então quando você entende o verdadeiro sentido, dá outra compreensão para a gente. Então convido vocês a lerem o capítulo 14, que é um momento lindíssimo da vida de Jesus, conversando com os apóstolos
os apóstolos que eles não iam ficar abandonados, nem iam ficar desamparados, né? Porque ele mandaria o Consolador. Agora, olhe que Jesus era outro, como Bezerra, que não deixava vírgula sem sentido, né? Olha lá, se me amais, e aí depois em outro momento, mais no final desse capítulo, ele diz, quem me ama é quem considera, quem respeita e quem entende a importância e a verdade que existe nas minhas palavras. Ou seja, que confie em mim. Quando Jesus dizia, se me amais, é porque a gente tinha conhecimento e valorizava o que Jesus dizia e ensinava como verdadeiro, né? Isto é o que ele definia como se me amais, né? Então, se me amais, não vem me dar um abraço, não. O que ele falou? Guardai os meus mandamentos. Ora, se me amais, então as pessoas que o amavam tinham capacidade de entender a profundidade do ensinamento dele e dos mandamentos dele. Então tinham condição de guardar isso como um tesouro. E era importante que guardasse, porque era uma condição para a continuidade do que ele estava prometendo. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Que outro? Por que outro? Porque ele era o primeiro. Ele era o próprio. Ele ia mandar outro Consolador. Ele era o primeiro que ia ficar permanentemente convosco, né? Então ele vos enviará outro Consolador a fim de que fique eternamente convosco. Ele, Jesus, o maior de todos, não podia ficar conosco eternamente, porque ele estava encarnado e precisava ir embora. Não é? O que pode ficar eternamente conosco? É uma doutrina, não é uma pessoa. Nenhuma pessoa fica eternamente. É uma doutrina que ele estava prometendo. Certo? Então ele diz, outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E um pouco adiante, ele conta que por que ainda não tinha possibilidade de conhecer tudo que esse outro Consolador ensinaria. Porque ainda a humanidade não estava preparada e não entenderia esses ensinamentos. E aí ele diz, e ele ficará convosco e estará em vós. Olha que importante. Ficará convosco e estará em vós. Quer dizer, nós vamos incorporar esta doutrina em nós, no nosso conhecimento, na nossa consciência, na nossa capacidade, na nossa mente, na nossa capacidade de entendimento, e vamos ter isso como um tesouro nosso, vai fazer parte de nós, ou seja, é uma coisa que a gente leva quando morre, né? Porque vai fazer parte de nós. A roupa não faz, ela fica. Meus objetos também não fazem, ficam. Mas o que faz parte de mim, sim. Não é? Então vejam, e vos ensinará todas as coisas e fará recordar tudo o que vos tenho dito. Falou tudo, né? Falou tudo. Então, essa doutrina que viria a ser um Consolador traria uma porção de conhecimentos novos, esclareceria um monte de coisa que naquele momento não podia ser esclarecida, porque a humanidade não estava madura ainda para esse conhecimento todo. E mais importante, iam fazer lembrar de tudo que ele estava ensinando, né? Isso está então em João capítulo 14, capítulo inteiro, é lindíssimo. Então Jesus é esse Consolador maravilhoso que nos prometia com tanto amor
Consolador e ficaríamos eternamente com Ele, não é? E aí eu coloquei essa figura porque eu acho que essa é a figura de Jesus, porque tem tantas, né? Lindas, muito lindas, mas essa é muito especial porque é uma fotografia mediúnica. Essa é uma fotografia que foi materializada pelo avatar indiano Sai Baba a partir da foto do Santo Sudário. Eles estavam lá numa reunião muito linda e no momento em que eles estavam fazendo uma meditação, apresentaram para ele a fotografia do Santo Sudário que tem na internet, a gente pode olhar, não tem nada a ver com isso. Ele então passou a mão por cima dessa fotografia do Santo Sudário, se concentrou e aí apareceu essa figura de Jesus. Então acho que essa figura, ela é muito, para mim, ela é muito significativa. Então o Espiritismo é um consolador prometido. O Espiritismo, segundo o que diz o nosso codificador, ninguém entende mais Espiritismo do que ele, não é? A gente nem sabe o quanto, né? Que ele tem, de vez em quando a gente começa a estudar algumas coisas que ele escreveu e a gente encontra nas entrelinhas coisas incríveis que ele relatava e que ele comentava, porque ele estava tendo toda uma cobertura, né? Ele não estava trabalhando sozinho. Além de todos os espíritos que estavam dando aquelas respostas às perguntas, ele tinha uma quantidade de espíritos de grande porte, acompanhando o trabalho dele, dirigidos pelo próprio mestre. Então não era pouca orientação que ele estava recebendo, né? Ele tinha estrutura espiritual para isso, e ele tinha competência para isso, uma inteligência extraordinária e um amor por Jesus que deu a ele a credencial para assumir essa missão, que não foi pouca coisa, né? Então ele diz, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Perfeito! Naquela época, final do século XIX, a Europa, numa explosão maravilhosa de conhecimentos, a ciência desabrochando de forma extraordinária, muitas áreas da ciência tiveram assim, um avanço extraordinário no final do século XIX. Né? Nós tivemos descobertas que estamos colhendo até hoje as consequências que foram feitas na mesma época de Kardec. Né? Então a gente fica assim, muito encantado com essa forma como ele era um cientista. Ele era um homem de grande porte e de reconhecimento pela capacidade intelectual dele. Então, ele define dessa forma, de uma maneira extraordinária, madura e falando a língua da época. Ele estava falando para a Europa, ele estava falando para o mundo inteiro. E as pessoas de inteligência, que tinham capacidade de perceber esse lance de mais maturação desses conhecimentos, eles estavam encontrando em Kardec a linguagem que eles entendiam. Não é? Então o Espiritismo, como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, em todos os níveis, desde as mínimas intuições que o nosso anjo da guarda nos dá, até os mais profundos e complicados processos obsessivos. Tudo isso é relação com os desencarnados. E ele vem trabalhar isso de uma forma extraordinária, o Espiritismo, né? Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então é um conhecimento que não é de graça. É um conhecimento que vem nos maturar, vem nos dar entendimento sobre as leis morais de Deus. Isso é uma conceituação de Kardec como objetivo da doutrina espírita. Esta é a finalidade do Espiritismo. Como ciência de
observação, ele vem desenvolver a nossa capacidade de análise, de percepção e de crítica, de senso crítico. Isso é a fé raciocinada. A gente bota a cabeça para pensar e fala, o que esse conceito tem a ver com esse? Onde que está a justiça de Deus? Não é um dogma, é uma verdade. Como que eu vou acreditar na justiça de Deus? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, a hora que eu consigo entender tudo isso, a hora que eu estudo e absorvo esses conhecimentos, eles me dão instrumentos para eu fazer esse conhecimento. Então, ela atua sobre a nossa razão. E isso é que faz a mudança da emoção. É isso que nos convence e nos define como espíritos num processo evolutivo. A hora que a gente se convence e se decide a mudar. E a gente se convence por conta desse conhecimento trazido pelo Espiritismo. Então, essa ciência prática que nos desperta o tempo todo a observação, Kardec nos mostra por A mais B, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Livro dos Médiuns, o quanto que a gente tem que estar prestando atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos impulsos, justamente por causa dessas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Né? Então, é uma coisa assim, que é material para todo dia. É material de sobrevivência, é um guia de sobrevivência nessa selva que é o desafio do nosso processo evolutivo na carne. Né? E as leis morais são a consequência de todo esse conhecimento. Tem um livrinho de Kardec que é fininho, mas é uma lindeza. Chama-se Viagem Espírita de 1862. Kardec foi fazer uma visita pelo interior da França, visitar alguns grupos espíritas lá, e fez uma palestra muito linda, que depois foi compilada e deu esse livro. E nesse livrinho, ele é fininho de tudo, gente, mas ele não tem uma linha que se perca. Kardec ali, ele diz assim, quando as pessoas compreenderem toda a profundidade do conhecimento dos espíritos, as instituições da humanidade se transformarão, as leis se transformarão, a relação entre as pessoas se transformará. Pela própria consequência do conhecimento de todas essas coisas, de todas essas informações que os espíritos nos trazem. Né? Então, o nosso codificador, ele era o ponto central dessa revelação, e ele tinha uma competência danada para fazer essa agregação, para fazer esse trabalho de juntar todo esse conhecimento, filtrar isso e escrever de uma forma inteligível, para que as pessoas pudessem entender, porque às vezes tem pessoas que podem ser muito conhecedoras, mas não sabem transmitir o conhecimento. Vocês já pensaram nessa quantidade de informação extraordinária? Olha que não foi pouco caderno que chegou até Kardec para ele ler aquelas respostas todas. Se ele não tivesse a capacidade que ele tinha, a didática que ele tinha, para juntar todo esse conhecimento e colocar de uma forma que as pessoas leigas pudessem entender, não é? Então foi um trabalho maravilhoso que o nosso codificador, que a gente não cansa de admirar e de rezar por ele, né? Porque ele está muito bem, mas nada como as nossas orações de gratidão pela obra que ele foi capaz de participar, né? Então a gente tem no Livro dos Espíritos alguns pontos que são muito interessantes, que eu pensei aqui, que é uma coisa assim, que eu acho que caracterizam as informações mais essenciais que Kardec trouxe, que a gente pode costurar na noite de hoje, essenciais para a nossa conversa de hoje. Nada ali não é essencial, né? Nenhuma informação ali a gente pode dizer que não é absolutamente importante, né? Eu aqui peguei algumas coisas para a gente costurar um raciocínio aqui juntos, nessa nossa conversa. Então veja só, a primeira pergunta do
melhor, porque nos falta vocabulário, para entender uma potência desse tamanho, né? Pelo menos não diz que é um velhinho de barba. Não é? Que de vez em quando fica de mau humor e sai acabando com tudo. Não é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Aí vocês estão lembrando de alguém que já falou desse Deus assim, com esse melzinho? Hein? Soberanamente justo e bom. Isso aí não é um chefe de exército. Como é que a gente poderia, que adjetivo a gente podia dar para ele? Amor, misericórdia, bondade. Isso está mais com cara de quê? De pai? De pai, né? Quem é que chamava Deus de pai e tinha uma baita de uma intimidade assim com ele? E falava com esse amor todo com ele. Então o Espiritismo vem trazendo uma linguagem um pouco mais completa, com uma análise um pouco mais profunda, mas ele está trazendo que Deus? Deus de Jesus. Tá? Ele começa aí na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, já está falando de Jesus. Já está nos trazendo uma atualização e um aprofundamento do conceito que Jesus tinha de Deus. Então, o conceito de Deus do Espiritismo é o conceito de Jesus. E a criação de Deus é o Espírito e a matéria. Então, tudo que existe no universo é Deus, Criador, e a sua criação, que é as mais variadas formas de matéria e os mais variados graus de evolução do princípio espiritual. Quando ele fala de imortalidade da alma, a gente não aguenta. Já lembra de quem? Jesus. Meu reino não é deste mundo. Imortalidade da alma, a gente não acaba aqui. Né? A gente não acaba aqui. E aí o Espiritismo traz, com a ideia da imortalidade da alma, existem muitas religiões que acreditam na imortalidade da alma, mas, veja, o conjunto da obra é que faz o conceito de imortalidade espírita. Vejam só, somos criados simples e ignorantes. Então, não somos criados maus, não somos criados pecadores. Aliás, eu fiquei sabendo outro dia, numa palestra muito boa que eu assisti no YouTube. Olha, gente, recomendo. As palestras do YouTube, tem muita gente boa fazendo palestra espírita da melhor qualidade lá. Viu? Procure. Esse Haroldo Dutra Dias mesmo, tem umas palestras que fala de Jesus. Ele fala do Sermão da Montanha. Ele tem várias palestras do Sermão da Montanha que são imperdíveis. E eu assisti outro dia numa palestra do Décio Landon, que é também uma pessoa formidável. Ele falando que, sabe o que é pecar? Sabe o que quer dizer pecar? Errar o alvo. Esse é o sentido do verbo pecar. Errar o alvo. A gente é pecador cada vez que a gente tenta fazer uma coisa e está errado. Né? Ou porque a gente não conhece, ou porque a gente não deu muita importância, ou porque a gente até marcou bobeira, repetiu o erro, né? De qualquer forma, nós estamos fazendo o quê? Errando o alvo. Não é? Então, o mal existe? Existe. Mas o mal não é por causa da imperfeição. A imperfeição é a ignorância. Quando nós vamos conhecendo, quando nós vamos abrindo a nossa cabeça, nós vamos enxergando melhor as situações, nós vamos mudando de tática, nós vamos mudando de opções, de formas de atuar.
evolução no plano espiritual. A gente vê nas obras de André Luiz como existem tarefas que ensinam, como existem projetos maravilhosos que são feitos nas colônias espirituais como o nosso lar e que fazem com que os espíritos abram sua cabeça também, aprendam uma porção de coisas, despertem para uma série de questões com relação às leis de Deus. Tem, mas a evolução mesmo, a gente tem que estar com a lixa grossa, porque a gente tem a aresta muito grosseira ainda para parar. Então é na vida material, em contato com a matéria, que nós vamos evoluindo. E uma coisa lindíssima que o Espiritismo traz, que não é qualquer religião que apresenta, né? Em que os seres primitivos têm um princípio espiritual que está crescendo, está evoluindo, para chegar, depois de muitas jornadas, à condição humana. Então, os seres primitivos desenvolvem uma série de propriedades com a matéria, vão aprendendo uma porção de questões com relação à organização e às leis que regem o automatismo celular. Então você pensa assim, uma bactéria, uma alga, uma ameba, né? Tem gente que xinga, antigamente xingava mais, hoje em dia eu não vejo muito isso. Aquele cara é uma ameba, né? Quer dizer, ele é muito primitivo. Não é assim, é isso que quer dizer, né? Ele é muito primitivo, a inteligência dele é zero, né? Isso que quer dizer ameba, né? Então vejam, estão desenvolvendo, à medida que esse princípio espiritual vai evoluindo, ele passa para a fase animal, começa a reencarnar em animais, né? E vão desenvolvendo a inteligência, que ainda não é uma inteligência contínua, é fragmentada, mas já é inteligência, e à medida que eles vão evoluindo dentro das espécies animais, isso vai se sofisticando, e existe inclusive sentimento. Os primórdios de sentimentos já existem nos animais, né? Eu tenho um amigo que é veterinário e ele diz assim, conheço muito poucas pessoas que sejam tão boas quanto um cachorro. Tão confiáveis é o termo que ele usa, confiáveis. Eu conheço muito poucas pessoas tão confiáveis como um cachorro. Porque existem certas características já de relacionamento dos animais entre eles e dos animais conosco, que mostram esse despertar desse princípio espiritual, sem dúvida nenhuma. Aí entramos na condição de humanos. E o que é que nós ganhamos? O que nós somos a mais do que os animais? Porque o nosso corpo físico é animal. O nosso corpo físico é animal. A gente tem uma quantidade enorme de características muito semelhantes aos dos animais, né? Então e nós somos mesmo, animais superiores, mas somos animais, né? O que é que nos diferencia dos animais? Está lá no Livro dos Espíritos. E na Gênesis também. Nós temos consciência e livre-arbítrio. Então a nossa inteligência é mais sofisticada, já é uma inteligência contínua. Nós temos capacidade de fazer autoanálise. E por isso nós temos condição de ter livre-arbítrio. Liberdade de tomar nossas decisões, de escolher. O Amit Goswami, que é um físico quântico muito conhecido na atualidade, ele faz palestras maravilhosas, escreve artigos muito lindos, e ele tem uma frase que é muito interessante. Diz que René Descartes disse, penso, logo existo. E ele diz, escolho, logo existo. Que o que realmente faz o ser humano ser o ser superior do nosso planeta é as escolhas que nós fazemos, não é o pensamento. Porque pensar de uma forma mais simples, o animal também pensa. O que é que ele não faz? As escolhas que nós fazemos. Porque nós temos livre-arbítrio. Boa parte do nosso processo evolutivo depende disso. E o que mais a gente tem que trabalhar para tomar o rumo é isso. Né? É isso mesmo.
Esta visão de mortalidade da alma e de história do processo evolutivo é espírita. Nesse conjunto, como um conjunto todo, só no espiritismo. Existem alguns pontos que são comuns a outras religiões, mas nesse conjunto é o espiritismo. Quando a gente fala em reencarnação, olha que coisa importante. Evolução obrigatória, a gente não volta atrás no processo evolutivo. O que a gente conseguiu crescer, o que a gente conseguiu ganhar, o que a gente conseguiu avançar, a gente não perde, nós só andamos para frente e para cima. Esse é o caminho da luz. Nós temos uma relação de perfeição e felicidade. Os espíritos mostram várias perguntas no livro dos espíritos. Essa relação é bem interessante. Que existe uma relação. Quanto mais nós nos aperfeiçoamos, mais a nossa felicidade relativa se aprimora. Então, mais felizes nós somos. Então, se a gente não tem bastante vontade própria, né, para desenvolver o livre-arbítrio na busca da perfeição, então vamos pelo menos buscar a felicidade. Que aí a gente está aperfeiçoando também. Pronto, tá valendo. A expiação é um conceito muito, muito bem estabelecido. Nós temos um capítulo no livro O Céu e o Inferno que se chama Código Penal da Vida Futura. Kardec ainda tinha assim, umas coisas de humor, né? Achei muito significativo esse título dele, né? Código Penal da Vida Futura. Procurem lá no Céu e o Inferno. Lindo! Ele mostra exatamente qual é a delicadeza do conceito. Expiação é sofrimento. Expiar, todo mundo sabe, é sofrer. O que ninguém não. Algumas pessoas não se dão conta que sofrer não faz evoluir. Não faz. Sofrer é a consequência do erro que a gente cometeu. É a consequência de ter pisado na jaca. Com os dois pés. Então a gente sofre como consequência. Ora, café me faz mal, mas eu estou morrendo de vontade de tomar uma xícara de café. Dane-se, toma uma xícara de café. Vou passar o resto do dia com azia. É o quê? Castigo de Deus? É expiação da burrice que eu fiz. Eu sabia que ia me dar azia. Tomei, usei meu livre-arbítrio, agora aguento as consequências. Eu evoluí por causa dessa dor? Eu evoluí por causa do desconforto dessa azia? Não. Só dei um pouquinho mais de dinheiro para a indústria farmacêutica. Certo? Então vejam, a expiação é só sofrimento. A gente tem que desatrelar a ideia de sofrimento e aperfeiçoamento, porque é furada. Não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para construir, para crescer. Chega de sofrer. Se a gente puder evitar o sofrimento, melhor. Se a gente puder errar o alvo menos, a gente não sofre tanto. A reparação é que é a consequência de processo evolutivo. Então, quando a gente sofre porque errou, o sofrimento às vezes tem um benefício, ele pode nos fazer despertar. E despertar o arrependimento. Puxa, errei. Puxa, isso realmente me faz mal. Eu não devia ter feito isso. Eu não vou fazer mais isso. É a etapa seguinte, né? Não vou fazer mais isso. Esse é o arrependimento bom. Por quê? Porque gera uma mudança. Faz o nosso livre-arbítrio trabalhar a nosso favor. Aí a gente vai fazer. Então, o que eu vou fazer para arrumar o erro que eu fiz? Eu passei uma raiva danada, joguei uma cadeira na janela. Quebrei o vidro. Meu acesso de raiva vai me custar algum dinheiro. Agora eu vou reparar como? Vou lá comprar o vidro e trocar o vidro da janela. Certo? Porque senão não adianta ficar chorando. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu quebrei a janela? Pra quê? Não vai consertar a janela. Então tem que consertar a janela, fez a reparação e aprendeu. Na próxima vez, a hora que estiver com raiva, faz que nem o Chico, enche a boca d'água quando a TEDx. Né? Que aí não dá prejuízo. Né? Então a reparação é que é o grande avanço que a doutrina espírita traz com relação à reencarnação. O sofrimento não purifica, o crescimento se dá pelo trabalho
ajuda ao indivíduo crescer como espírito e, portanto, todo acréscimo de conhecimento faz bem para a evolução espiritual, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente se transforma na direção do bem. Então é bom, a gente se esclarece, a gente aumenta os potenciais de trabalho, a gente aumenta os nossos recursos de construir para o bem e começa a ser pessoas melhores. E a transformação moral, a tal da reforma íntima. Eu acho reforma íntima uma palavra que é muito adequada, só que nem todo mundo entende o que quer dizer. E se eu falo transformação moral, que é o termo que Kardec usou para definir os verdadeiros espíritas, né? Aí eu acho legal, porque está no livro dos médios, está na Gênese. O que é a característica do verdadeiro espírita? Quais os tipos de espíritas que existem? Kardec bota lá bonitinho. Existem os espíritas que são só experimentadores, gostam só da mediunidade dos fenômenos. Existem espíritas que gostam só do estudo filosófico. São os espíritas filosóficos. E existem o verdadeiro espírita, esse é o termo que ele usa. O verdadeiro, então os outros são falsos. Os outros não são. O verdadeiro espírita ou espírita cristão. Ó, Kardec já matou a palavra. Ou é espírita cristão ou não é espírita. É falso. É da turminha do falso. Então esse conhece-se pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreenda em vencer as suas más tendências. Não é pela santidade, gente. Quem de nós aqui vai no dedinho ninguém do Chico Xavier? Se a gente dependesse disso, a gente vai levar umas 10 encarnações para começar a ser espírita. Não é? Não, é pela transformação moral. Se hoje eu sou um bocadinho melhor do que ontem, já estou me tornando espírita. Já estou fazendo alguma coisa por mim. Não é verdade? Então essa é uma coisa, é uma visão que o Espiritismo nos traz que nos empurra para frente. A gente pode até fechar os olhos e falar, não estou vendo, não quero saber, eu quero sentar no banquinho. Mas aí todo mundo vai passando, todo mundo vai evoluindo, e você sentado no banquinho, de repente começa a dar uma coceirinha, se levanta e vai andar também. Né? Porque sentado a gente não tropeça, mas também não anda, também não avança. Não é verdade? Então temos que sair da zona de conforto, arregaçar as mangas. Chega, né? Agora é hora de ir para a luta. A vida no mundo espiritual, nessa parte, Kardec fez uma porção de revelações incríveis. Ele falou do perispírito. Nossa, quanta coisa depois a gente aprendeu sobre perispírito com o André Luiz. A obra de André Luiz é riquíssima, complementa maravilhosamente. Kardec não tinha tempo na obra para aprofundar muito isso. Então ele deu as bases e foi indo, tinha muita coisa para passar. Bagagem de méritos, isso é muito importante. Não adianta ter padrinho rico nem político. Nós temos que ter as nossas próprias contas de méritos. É o nosso currículo que conta. Né? Umbral, como é que é o umbral? Como é que são as trevas? As colônias espirituais. Né? Kardec deu uma pincelada e depois André Luiz veio e fez André Luiz e outros, né, outros espíritos. Né? Nós temos livros maravilhosos contando esse lado da vida espiritual, que faz toda a diferença. Porque nos ensina como é que a gente às vezes esquece que a gente também é espírito, a gente diz assim, os espíritos, não é nós. Porque daqui a pouco a gente desencarna e somos nós que vamos estar do lado de lá. Né? Então isso aqui é a nossa jornada. Uma hora aqui, uma hora lá, depois volta para cá, depois vai para lá de novo. E isso aí é que é o nosso processo de reencarnar e evoluir. A interferência dos espíritos na nossa vida. Nós vamos no espiritismo desde a mediunidade, o esclarecimento sobre como se dá a relação da mediunidade, até todas as consequências disso. Perturbações espirituais, obsessões, a lei de sintonia vibratória, né? O anjo da guarda, o espiritismo fala de anjo da guarda. O Kardec tem preces para o anjo da guarda no final do Evangelho segundo o Espiritismo, lindamente. Espíritos protetores, o
essa obra preciosa que é o Livro dos Espíritos. E aí, ele é considerado o cérebro do Espiritismo, porque ele contempla a ciência de observação, ele vai nos ensinando ali a raciocinar dentro dessa questão da observação, principalmente com relação aos espíritos e a nós mesmos, né? Observar as nossas atitudes, os nossos impulsos, os nossos pensamentos. Nos desenvolve o senso crítico pela fé raciocinada e nos mostra um novo olhar para as leis morais. É uma linguagem nova e aprofunda de forma maravilhosa essa questão das leis morais, nos preparando para a etapa seguinte. E dá os elementos para nos convencer a fazer a transformação moral, porque essa depende de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio. Então, para eu fazer qualquer transformação moral em mim, só depende de mim. Tem gente que sofre, não muda. Enquanto ele não decidir, ele não vai melhorar, ele não vai mudar. Isso depende do nosso livre-arbítrio. Então, a boa notícia, né? Onde é que está a consolação no Espiritismo? Vocês viram tudo que eu falei até agora? Onde é que está a consolação? Em tudo isso que eu falei. Todo esse conhecimento que Kardec mandou para nós. Onde é que está a consolação? Depende de cada um, a boa notícia, depende de cada um querer a consolação que será consolada. Mas tem uma questão, a cada um segundo as suas obras, né? Então a evolução moral vai nos trazer menos sofrimento, mas a evolução moral depende de transformação moral. E a perfeição moral é igual a felicidade, se a gente quer felicidade vai ter que evoluir. A má notícia, depende de cada um fazer, não é só querer, né? Não depende de só querer. Por quê? A gente depende de fazer. E existe uma frase muito interessante, que é atribuída a mais de um espírito, mas ela é maravilhosa. O espírito só evolui bebendo água. E dizia o Chico Xavier, o espírito só evolui desidratando, mesma coisa, né? Ou pelo suor, ou pela lágrima. Então, pelo suor, você limpa o caminho e vai tirando todos os espinhos da sua frente, e aí você sofre menos. Se você não quer usar esse recurso, então senta e chora, meu filho. Chora, teu mal é doido. Né? Certo? Então, como é que a gente faz essa consolação? Não é? Como é que essa consolação se processa com o Espiritismo? Onde obter isso? E aí a gente pode dizer assim, você quer fazer uma pizza? Você quer uma pizza? Você tem 3 possibilidades. A primeira é usar o aplicativo e mandar o rapazinho trazer, né? Pronta. Isso não dá para fazer com consolação. Pronta não tem lugar nenhum para comprar. A outra possibilidade é montar a pizza. Você pode pegar a massa, o molho, o queijo, os complementos e monta uma linda pizza, né? E aí pode comer a pizza. Você está, na verdade, usando coisas já prontas. Você só está dando um jeitinho. Essa é aquela maquiagemzinha que a gente às vezes faz no social e diz, nossa, você viu que espírito evoluído que aquela moça é? Nossa, olha, olha como ela fala bonito, não é? Então, se fosse assim, todos os políticos estavam no céu, né? Então vejam, essa é a maneira de montar. Mas a pizza mesmo, que sai bom mesmo, ele tem que fazer o quê? A massa. É o maior segredo para fazer a pizza, é fazer a massa. E aí na consolação, quem é que pode ensinar a gente a fazer a massa? Quem poderá me ajudar? O Chapolin não é. Vocês têm alguma ideia? Meu netinho outro dia disse assim, eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou saber disso? Ele falou, vai no Google, vovó. Vai no Google. Será que o Google diz para nós onde é que o Espiritismo pode nos consolar? Quem é que pode nos dar esse caminho da consolação? Aí eu pensei bem, eu falei, perguntei para o Google. Perguntei assim para o Google, qual é o caminho, a verdade e a vida? Só de sarro. Só para ver. Olha o que ele respondeu.
Kardec, como ele era danado, ele pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Quer dizer, para que serve o Espiritismo? Não é? Não foi essa a pergunta inicial? Aí eles respondem, as palavras deles. Eu só pincei as frases para ficar mais fácil a gente ver, mas são palavras só deles, dos Espíritos. Jesus ensinava por alegorias e parábolas. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Não é novidade. É só a maneira de explicar melhor para a gente ver se entende. Para quê? Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. E aí a gente chega numa conclusão. Jesus é a porta e o Espiritismo é a chave. Né? Então o Espiritismo dá para nós essa condição. Em 1863, posso gastar mais 15 minutos? Em 1863, chegou um momento muito difícil na vida de Kardec. Ele estava doente por muita carga de trabalho. Muita carga de trabalho. Ele adoeceu. Aí os espíritos orientam ele a tirar férias. A sair, mas férias, né? Codificador tira férias. Não tira, né? Vai tirar férias, não. Ele vai mudar o local de trabalho. Se ele vai sair daquele local onde todo mundo o assediava com tarefas, lá em Paris, e foi para uma praia, para quê? Para escrever mais um livro. Né? Foi lá para fazer essa tarefa formidável de escrever mais um livro. E aí, os espíritos disseram para ele: você tem que ir, porque nós precisamos de você agora, integralmente voltado para escrever esta obra. Essa obra é extremamente importante. E você vai fazer isso. Qual livro? O Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo Haroldo, o livro dos Espíritos é o cérebro e o Evangelho segundo o Espiritismo é o coração. Né? É o coração do Espiritismo. Em obras póstumas, no dia 9 de agosto de 1863, Kardec pede uma orientação sobre o livro que ele estava escrevendo. Ninguém estava sabendo que o livro era Evangelho. Mas ele pede, então, uma orientação lá em Paris, no grupo de médiuns lá de Paris. E a resposta vem para ele assim: aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo, qual ele é. Ó, ainda não era, hein? O que está no livro dos Espíritos ainda não era tudo. Qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Precisa falar mais? Esse é o Espiritismo inteiro. É toda essa obra calcada em Jesus. Em seguida, este livro que ele estava escrevendo, que é o Evangelho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade e da humanidade. Então, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse não é aquele livrinho que a gente abre de vez em quando ao acaso, entendeu? Para ler um pedacinho, fechar de novo e guardar na mesa de cabeceira no estante. É um livro para estudar, ele é o coração do Espiritismo. É para estudar, não é só para ler os pedacinhos, não, é para entender. E aí a gente vê, então vamos rapidamente falar dessa obra. Ele tem 28 capítulos, e esses capítulos, eles foram selecionados cuidadosamente por Kardec, com a orientação de toda essa equipe espiritual. 17 fazem parte do Sermão da Montanha. 8 fazem parte daquela semana, eu chamei de Semana Santa, que é aquela semana que antecedeu a morte de Jesus. Ele ficou bastante trabalhando ali com os discípulos, ensinando uma porção de coisas para eles, para dar condição para eles
aguentar o rojão que depois que ele fosse embora. 3 fazem parte de outros momentos, só 3. Então vocês vejam, a maior parte do Evangelho segundo o Espiritismo está nesses 2 momentos. E além disso, o capítulo 28 é uma coletânea de preces espíritas. E ele começa com a prece do Pai Nosso. Né? Ele começa com a prece do Pai Nosso. E aí, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 6, que se chama O Cristo Consolador. E esse capítulo é o coração do coração. E ele é mesmo, gente. Eu vou dizer para vocês. Eu já fiz alguma palestra sobre o Cristo Consolador. Mas foi preparando essa palestra de hoje, que faz 2 meses que eu estou preparando, que eu tive uma revelação. Eu consegui enxergar uma coisa que eu nunca tinha enxergado no capítulo 6, O Cristo Consolador. Vejam só, Kardec, ele já mostrou em outro capítulo que o Espiritismo é o Cristo Consolador. Ele já sabia que o Espiritismo é o Consolador. Olha o capítulo, que nome que ele deu. O Cristo Consolador. Kardec estava afiado, né? Ele estava sabendo o que estava fazendo. O Cristo Consolador. Aí eu vou dizer para vocês 2 coisas. Depois vocês chegam em casa, vocês dão uma olhada, porque é sublime. Vejam só se não é um capítulo diferente. Ele só tem 2 passagens de Jesus. A do jugo leve e a da promessa do Cristo Consolador. Do Consolador, do outro Consolador, que a gente já leu no começo da palestra. Só essas 2 passagens do Cristo Consolador. E depois tem as instruções dos Espíritos. Que aí nos outros capítulos tem uma porção de Espíritos que se manifestam. Sabe quais são os Espíritos que se manifestam e que dão mensagens que Kardec selecionou? O Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade e o Espírito de Verdade. Só. Quem era o Espírito de Verdade? Jesus. Este é o capítulo mais importante do livro todo. Acredita. E aí, vejam só. Ele é incrível, porque o primeiro item, o segundo item é o óbvio, é o Consolador prometido. Mas o primeiro, ele é substancial, porque ele diz assim, é um jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não botou essa passagem no capítulo anterior, que é o capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Ele foi por aqui. Por quê? Vocês já vão entender por quê. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus jogava a conversa fora? Jesus fazia propaganda enganosa? Não. Ele afirmou, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas tem uma condição. Como é que vinde a mim e como é que vos aliviarei? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O que é meu jugo? É a minha condução, é a minha orientação. Me tomem como guia. Ele não é um modelo de guia? O que quer dizer guia? Quando é que você pega um guia? Quando você está indo por um caminho que você não conhece, precisa de alguém para te guiar, para você não se perder. Não é? Esse é o jugo. Você vai aceitar fazer o que eu disser que é para fazer. Aceita? Então pronto. Então você está aceitando o meu jugo. O meu jugo é suave. Porque eu não sou de mandar o que não é para si. Eu não sou uma pessoa ríspida. Eu sou uma pessoa doce, amorosa, que quer a sua felicidade, que quer que você ande sem pisar nas pedras.
E é suave o meu fardo. Com Jesus, o fardo é suave. Tem uma palestra que se chama As Forças Internas da Mudança, no YouTube. Recomendo. Anete Guimarães. É uma neurocientista, neurologista, médica neurologista, que faz umas palestras muito científicas, mas muito fáceis de entender. E ela é muito boa e ela conhece o espiritismo em profundidade. Esta palestra ela faz inteirinha sobre o jugo leve. É lindíssima. Ela prova. É, exatamente. Então aí eu vou pegar uma rabeirinha dela e vou dizer para vocês. Olha só o porquê é que Kardec colocou nesse capítulo, de cara, esta passagem do jugo leve. Porque este é o método da consolação. É assim que o Espiritismo consola. Olha só, que incrível. A explicação científica para a consolação. É isso que a Anete apresenta na palestra. Ela conta todo um contexto que vale a pena, não vou contar, vocês vão assistir a palestra, vale muito a pena. Mas a explicação científica é muito simples, é essa aqui. O cérebro, essa teoria atual aceita pela ciência da constituição do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele foi evoluindo e ficou constituído em 3 camadas. A camada mais antiga, que chama-se o cérebro reptiliano, o cérebro arqueocérebro, que é o arqueo de arqueológico, de mais antigo. Depois tem o cérebro mediano e depois tem o neocórtex. Então tem o arqueocórtex, o mesocórtex e o neocórtex. O neocórtex é a parte mais externa do cérebro, que é a parte mais moderna que nós desenvolvemos na nossa evolução para a espécie humana. Então o cérebro humano, ele é maior nessa parte externa, o que nos dá muito mais condições de funções intelectuais do que os cérebros dos animais mais inferiores. Então, o reptiliano, que é a nossa parte mais antiga do cérebro animal, é onde estão as funções de instintos. O médio é onde já estão as funções de sentir, as sensações, que já é um pouco mais elaborado. E aí, afeto e tudo mais. E depois do neocórtex é o racional. É todo o pensar e abstrair. Inclusive a fé. A fé, ela é expressa por atividades de neocórtex. O nosso córtex, a parte do nosso cérebro mais moderna, é a que sabe rezar. É a que sabe interpretar as sensações mais luminosas e mais transcendentes. Quando nós pensamos, quando nós cogitamos filosoficamente, quando nós usamos o nosso cérebro nessa direção, nós estamos usando o nosso cérebro mais moderno. Então, lá nas nossas origens, no nosso cérebro mais antigo, que é o arqueocórtex, nós temos, então, uma chave que vai determinar o abre e fecha das nossas sensações de dor e de sofrimento. Então, na nossa medula aqui, nós temos uma estrutura que se chama portão. É um portão de controle da dor. E é chamado assim mesmo, esse é o nome científico dele, portão de controle da dor. E ali é fácil a gente pensar. É por onde sobem todos os estímulos dolorosos que vêm de qualquer parte do nosso corpo. E qualquer sensação de desconforto também que venha de qualquer parte do nosso corpo para ir até o cérebro para dar informação do nosso sofrimento. Certo? Então, isso vem pela medula e passa por esse portão de controle da dor. Esse portão, como o próprio nome está dizendo, ele abre e fecha. E olha só que legal, a abertura nesse portão, mas ele abre mais passam esses estímulos para o cérebro, mais dor a gente sente, ou mais sofrimento a gente sente. Quanto mais fechado tiver esse portão, menos a gente sente dor. No cérebro, e
principal, que nada mais é do que um conjunto de células que produz duas substânciazinhas, que são as encefalinas e endorfinas, que são as substâncias que mandam o portão abrir e fechar. Entendeu? Então, lá no nosso cérebro mais antigo, lá aquela nossa lembrança dos nossos tempos aí, animais muito primitivos, está então esse sistema analgésico que produz essas duas substâncias maravilhosas. Então esses neurotransmissores fecham o portão e diminuem a dor. A gente já sabe que endorfina, quando a gente faz exercício, a gente aumenta a síntese de endorfinas e se sente bem, se sente feliz, né? Então essa questão aqui é muito importante. Então o que acontece? Esse sistema está no arquiocórtex, né? E quando a gente tem muita atividade elétrica nessa parte, há uma inibição da produção das endorfinas. E isso acontece quando as nossas sombras estão falando. Quando a gente está com raiva, quando a gente está agressivo, quando a gente está magoado, quando a gente está se vingando, quando a gente está pensando mal de alguém, falando mal de alguém, quando a gente está fazendo coisas que são a expressão do nosso lado mais primitivo, nós estamos dando atividade para quê? Para a nossa parte mais primitiva do cérebro. E aí nós inibimos a produção das endorfinas. O que acontece? O portão fica aberto e aí tudo dói. Claro, tudo dói. É para dizer, está errado, gente. Muda o pensamento. Você está pensando errado. O que você está fazendo, você está dando vazão ao lado que tem que ser evoluído. Você não é mais o réptil que você era. Você não é mais uma lagartixa. Agora você é um ser humano querendo ser anjo. Então temos que pensar o quê? Então o que a gente faz? Quando a gente aumenta as atividades elétricas no cérebro mais novo, mais moderno, com pensamentos elevados, não precisa ser só oração não, gente. Você pega uma leitura boa, vai assistir uma palestra no YouTube, que te chame alguém, que te bote para pensar em coisas boas e luminosas, você imediatamente aumenta a atividade elétrica dessa parte do cérebro e afrouxa a pressão lá e deixa ele trabalhar e produzir um monte de energia. E aí a gente se sente bem. Por isso que quando você faz uma prece muito cheia de fé, o que acontece? Você sente um bem-estar maravilhoso. Isso não é só a presença dos espíritos bons que são atraídos pelas nossas orações, não. Eles também ajudam, com certeza. A presença deles nos dá muito bem-estar. Mas não é só isso. É também interno. Nós estamos fechando o portão. Então, com Jesus, nós sofremos menos. Quando nós deixamos de pensar na dor do nosso dedão quebrado e começamos a pensar o que a gente vai poder fazer, mesmo com o pé engessado, para ajudar alguém, a gente começa a se sentir melhor. A dor dói menos, as coisas são menos complicadas, o nosso mal-estar melhora e a gente consegue ter energia para fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá nesse capítulo um método para conseguir a consolação. Todos os nossos sofrimentos passam por esse portão. E a gente já tem a chave. É só mudar o pensamento, melhorar a nossa capacidade intelectual de pensar, de analisar e de rezar, que a gente melhora a nossa condição de sofrimento. E o resto do Evangelho é ensinando os ensinamentos de Jesus para a gente poder botar tudo isso em prática. Então, o programa de consolação, que é a ação de nos consolarmos, passa pela fé raciocinada, que vai nos dar, através do estudo, a compreensão, que vai nos ajudar a desenvolver o livre-arbítrio, que vai, por sua vez, desenvolver o nosso cérebro naquela direção que a gente quer. Então, portanto, estudar o Evangelho também faz parte desse processo de ativar o nosso neocórtex. E, de quebra, a gente entende Jesus. Se a gente começar a estudar Jesus, a gente vai ver que é um chamado ao trabalho, à fé, à esperança, a um mundo melhor o tempo todo. E aí a gente se sente motivado para praticar o que é viver Jesus. Isto é viver Jesus.
consolar, ensinar pelo exemplo, vigiar, orar, transformar, tornar-se uma pessoa melhor. Tudo isso é viver Jesus. Então, o Espiritismo com Jesus é uma doutrina de responsabilidade. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Amai-vos uns aos outros. Eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, o estudo, a instrução, o esclarecimento, o livre-arbítrio em ação é tudo o que a gente é chamado a fazer. Então, o espírito é cristão, vê no karma o convite ao trabalho. Então, como Paulo de Tarso olha para Jesus, imagina, Paulo de Tarso caiu do cavalo, e aí, em vez de ficar, ele viu Jesus, ele se iluminou, e em vez de ficar chorando em cima da culpa imensa que ele tinha na alma, ele fez o quê? Senhor, o que queres que eu faça? Não interessa o tamanho do karma, ele tinha que começar a trabalhar para resgatar, para reparar tudo isso e para crescer enquanto pessoa. E foi extraordinário no processo do crescimento do cristianismo. Né? Então aí a gente tem que parar de ficar pensando, qual é meu karma? O que eu fiz na outra encarnação para estar sofrendo isso hoje? Tem que parar de pensar no sofrimento, parar de olhar no dedão quebrado. Nós temos que olhar para frente e para cima, para onde é que eu vou? Não é? Então a gente tem que pensar qual é a minha tarefa nessa vida, qual é a minha tarefa nesse momento, o que é que Deus espera de nós, o que que Jesus está esperando que eu faça agora, em vez de ficar chorando em cima do sofrimento. O que é que eu tenho que aprender com essa dificuldade? É sempre um aprendizado. Então, para encerrar, a gente faz o resumo de tudo isso, né? Que agora vocês entenderam por que estudar Kardec para conhecer Kardec e aí viver Jesus, porque aí é consequência natural, aí a gente tem que arregaçar as mangas e viver Jesus mesmo. Né? Então tá aí. O Espiritismo levanta o véu e consola a alma sofrida, com uma nova imagem de céu e a visão de mais vida. Coloca a inércia de lado e ressignifica Jesus. Transforma a cruz em arado. E aponta a estrada da luz. Muito obrigada.